Denim nos diz também o seguinte: embora com o perispírito opaco e envolto em trevas, o espírito atrasado pode encontrar-se com a alma radiante, cujo invólucro sutil se presta às delicadas sensações, às mais extensas vibrações. Cada um traz em si sua glória ou sua miséria. Então, isso aí eu fui procurar um entendimento melhor no capítulo 3 do livro Céu e Inferno, capítulo 3, parte 1, item 6, onde Kardec nos diz que a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Então, do progresso realizado. De maneira que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, apenas por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar em lugares diferentes. Então, ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto o outro pode estar num local cheio de luz, resplandecente. Assim como um cego e um vidente no sentido daquele que enxerga, certo? Um cego e um vidente que se dão as mãos, né? Este percebe a luz da qual aquele, o cego, não recebe a mínima impressão. Então, sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda a parte em que se encontram, seja na superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Muito, muito importante isso aí, né? Então, a felicidade, assim como no mundo espiritual, como aqui enquanto encarnados, ela é proporcional, né, é inerente às qualidades, e pode ser aurida em toda parte em que nós nos encontramos, quer encarnados ou desencarnados. Aí Kardec faz uma comparação que eu achei muito boa, e que vai nos facilitar o entendimento. Ele diz assim, se num concerto, né, um concerto de música, tiver dois homens, né, se tiverem dois homens, um bom músico, então ele já tem um ouvido, como é que ele diz, ouvido educado, né, um ouvido educado para a música, é um bom músico, então ele tem um ouvido educado, e o outro desconhecedor de música, então ele tem uma audição pouco delicada para a música. O primeiro vai experimentar a sensação de felicidade, enquanto o outro, né, o segundo, vai permanecer insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos do espírito, que estão na razão da sua sensibilidade. Achei isso muito, muito interessante. E, mais uma vez, lembrei também de André Luiz, porque André Luiz, vejam só, a gente sabe que ele passou 8 anos no umbral, certo? Por que ele não foi resgatado antes? Será que ele não poderia ter sido resgatado antes? Ele foi, assim, tão mal, né, se comportou tão mal aqui na Terra que precisou ficar 8 anos lá sem ser socorrido, sem ser ajudado. Aí, não, ele poderia, sim, ter sido socorrido antes, mas ele estava numa vibração tão baixa, né, assim, ele estava tão negativo. Lembram que ele era acusado de ser suicida, né, e ele não entendia, porque ele dizia que ele não tinha se suicidado, mas indiretamente ele era considerado suicida, né. Então, na verdade, Clarencio já tinha ido lá para tentar resgatá-lo diversas vezes, só que do jeito que ele andava, revoltado, triste, né, ele, e se achando injustiçado, ele não tinha condições de perceber a presença do Clarencio. Então, só quando ele mudou a sua atitude, né, a sua atitude mental, quando ele teve humildade de pedir ajuda, e quando ele fez uma prece, é que ele começou a enxergar o Clarencio, e ele pôde ser
ele pôde ser socorrido. Então, vejam só a diferença, né, da sensibilidade. E aqui mesmo na Terra, nos diz Leon Denis, vemos os gozos intelectuais aumentarem com a cultura do espírito. E isso é bem fácil da gente observar, né? As obras literárias e artísticas, as belezas da civilização, as concepções sublimes do gênio humano são incompreensíveis ao selvagem e também a muitos dos nossos concidadãos. Então, os espíritos de ordem inferior, como cegos no meio da natureza resplandecente, ou como surdos em um concerto, permanecem indiferentes e insensíveis diante das maravilhas do infinito.